Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando Alderico Leandro Álvares, e eu gostaria de passar a palavra a um contemporâneo de Alderico no Cineclube Tirol, naquela grande efervescência intelectual de jovens que existia em Natal dos anos 60, que é Franklin Capistrano. Franklin, por favor. Alderico, eu sei que você é uma pessoa profundamente ligado à cultura artística, principalmente aquela cultura artística que se preocupa com a imagem, com o som, né, em movimento. Pois bem, a imagem em movimento. Pois bem, como o Cineclube Tirol e o movimento cineclubista influiu na sua vida intelectual até hoje. A presença do Cineclube naquela época e até hoje. Quais os frutos que você colheu, e aí está nos seus livros, em relação à questão do cineclubismo na sua vida? A minha forma é a seguinte: os meus livros, o camarada pode pegar um livro desse e estar ocupado para fazer um cinema, um filme. Porque todos eles, tem 5 aqui, e tem mais 4 em casa. Em casa que eu digo na tipografia, para serem feitos. Então, um livro como Desejo, é um livro é um livro todo feito para um cinema. Pegar e fazer. Um livro como esse, Deus das Estrelas, é a mesma coisa. Certo. Agora, eu acho que seria muito interessante, Alderico, até para não perdermos o fio dessa meada que Franklin começou a desatar aqui, que Fálvis também participasse, porque você estava lembrando no intervalo, Fálvis, que como é que surge de fato o Cineclube Tirol aqui, né? Do qual Alderico foi um dos líderes, juntamente com você, etc. O Cineclube começa com um convite de Padre Barbosa para o pessoal que pertencia a JOC, um convite para se reunir para discutir a respeito de cinema lá na paróquia de Santa Terezinha. E então esse pessoal da JOC, que inicialmente fomos Alderico, eu, Paulo Rocha, Paulo Campelo, Roberto II e Gilberto Stable e tantos outros, que fizemos as primeiras reuniões. Logo depois vieram o Moacir Cine, Bené Chaves, Franco Capistrano, Hermano Paiva, depois Juliano Siqueira. Quer dizer, são nomes que posteriormente se tornariam nome nacional e alguns até internacionalmente conhecidos. Quer dizer, a importância do Cineclube naquele período de efervescência cultural, que era o Cineclube foi fundado em 61, mas aí a partir de 61, aí vem aquele momento da ditadura militar, que era o foco onde a rapaziada estava se reunia toda sempre para discutir cinema. Criamos então o cinema de arte, que já era um cinema mais elaborado, não é? Já fazia uns 5, 4 anos que a gente vinha se reunindo no Cineclube, e a partir daí surge toda uma geração que iria modificar não só o cenário artístico do Rio Grande do Norte, mas também o cenário político. Por exemplo, por ali passaram Hermano Paiva, Antônio Capistrano, Franco Capistrano, Juliano Siqueira, que são Emanuel Bezerra, que alguns entraram na militância de esquerda e outros na militância mais, não é, menos agressiva, digamos assim. E eu acho que essa importância da fundação do Cineclube, no qual Alderico inicialmente foi uma liderança pelo fato de ter sido presidente do Cineclube, um dos primeiros presidentes, e depois fomos evoluindo à medida que o tempo foi passando, fomos evoluindo. Hoje, alguns escritores como Francisco Sobreira, como Bené Chaves, como eu mesmo que faço artes plásticas, o próprio Alderico, Moacir Cine, que é o nome de maior importância de maior projeção equipe, nacional, né? Marco Silva, Valeu Varela, poeta. Então, eu acho que o Cineclube deu oportunidade e foi ali que nós aprendemos muito. Com certeza. Porque a influência de um
um influenciava o outro, pensamento, certeza. e a coisa E foi aí, evoluindo, o que é natural, Ô, né? Fauves, e era puro idealismo Puro aquilo lá idealismo, tudo, né? né? E sentido Tá. de descoberta, É, né? a grande maioria é Aquela- autodidatas, né? Agora, deixa eu perguntar, quer dizer, vocês já caracterizadamente demonstraram que o Cineclube Tirol como que formou uma geração, né? Formou uma Agora, geração. eu queria começar, porque Alderico tem uma vida muito rica do ponto de vista de atividade jornalística, e aí eu queria começar, Alderico, a falar com você sobre essa questão, quer dizer, onde é que o jornalismo se faz a sua quase que exclusiva área de atuação? Porque só depois é que você se descobre escritor, não é verdade? Certo. Aí, por exemplo, eu de 1960 a 1972, eu trabalhava na Rádio Rural. Num período em que não ganhava dinheiro, a não ser quando fui jornalista mesmo. Fui contratado como jornalista ganhando R$300. 300 cruzeiros. Da época. Então, nesse tempo eu comecei a gravar os noticiários de fora, das emissoras de fora. Eu gravava de tudo que era emissora. Explique para o telespectador como é que isso se dava, porque é uma coisa no mínimo curiosa, quer dizer, você fazia rádio escuta, não é verdade? E traduzia essas notícias. Explique isso, Alderico, por favor. Por exemplo, eu vou explicar um caso que aconteceu. Prenderam um rapaz no interior da Bahia, que ele era ligado ao movimento de esquerda. Eu vi quando a rádio da Bahia divulgou, né? Prenderam lá não sei quem. Aí eu bati a matéria, botei no ar às 11 horas da manhã. Você ouviu e já gravou no gravador. Gravei o negócio. E para ter fidelidade mesmo, para a coisa ser. Aí você reproduzia depois e datilografava. Aí já com aquela categoria de um datilógrafo que levou 14 meses aprendendo. 14 meses. Né? Então eu bati Aí não, você não termina o noticiário agora não. Continua com essa matéria aí. Eu dizia isso para o locutor, sem... Sim, em off, como se diz, né? Aí eu deixei a matéria lá e ele divulgou o camarada que foi morto. Quando deu 1h da tarde, chegou um estafeta lá da Polícia Federal. Assina aí, não pode divulgar nenhuma matéria de prisão aqui não. Aí, peraí, eu vou bater. Aí... botei na máquina, não, assim logo. Aí, tem outros camaradas aqui na redação, você bater e outro não. Bateu, divulga. Mas vamos depressa, que eu tenho que ir para as outras missões. Aí eu bati, e só tinha eu como jornalista. Mesmo você que teve que ficar mesmo como responsável pela história. Não? Eu gostaria de salientar, voltando ao Cineclube, porque o primeiro programa que Alderico fez foi na Rádio Rural, juntamente comigo, e era justamente sobre cinema. Para você ver a importância. Quer dizer que a origem do jornalista Alderico está no cinema. Tá. Interessante. Eu fazia muitos comentários, mas naquele tempo eu fazia um comentário de cinema no domingo, um comentário de música clássica na segunda, e um comentário de outra coisa qualquer na terça, um comentário de cinema de novo na quarta. Eu sei que eu terminava na sexta-feira com terror. Um negócio de terror. É mesmo? Fazia até realmente era. Isso ainda do tempo do Cineclube. Ainda mas eu sei, mas é que esse negócio aqui é fantástico. E ver a influência do cinema dentro do próprio programa. E dá para o telespectador ter a medida do que era um verdadeiro jornalista de antigamente. Né? Uma espécie de faz-tudo, né? Exato. O camarada que começava fazendo cinema na segunda, depois fazia... Em vez de ser Alderico, era faz-tudo. Né? Aí eu ficava naquele
Porque em cinema, eu percorri toda a cidade onde tinha cinema. Nas Quintas, no Alecrim tinha uns 3 cinemas. Exatamente. Tinha o nome do cinema do Alecrim. O cinema São Pedro, o cinema São Luís e o cinema Alecrim. Tinha esses 3 E o cinemas. São Sebastião, lá nas O Quintas. São Sebastião era lá nas Quintas. Lá nas Quintas. E na Roca, Cine Na Panorama, Roca. né? E teve finalmente, um Teve o Cine antes. Poti, um né? O Poti. Cine Poti, exatamente. Teve o Rio Cine Grande, Poti, Rex e Rex. Nordeste. Ou seja, num Poti, Rio determinado Grande, Rex, momento, o Porto Natal Alegre, deve ter tido umas 8 a 10 salas de cinema, né? Próximo disso. tinha. Exatamente. Tinha. Impressionante isso, não, rapaz? Aí eu frequentava, teve uma vez, Frequentava o cinema todos os dias. Nós íamos ao cinema, especialmente nós íamos ao cinema todos os dias. aí eu ia a disputa com ele para ver quem chegava primeiro, que ele sempre chegava primeiro ao cinema. Aí também, ele sempre chegava primeiro. Para o filme começar às 2 horas, né? Então, teve um determinado dia, que eu assisti 5 filmes num dia. E 5 filmes em cinemas diferentes. Cinemas diferentes. Mesmo, Rodrigo? Aí eu fiquei intoxicado nesse filme. Não podia ser diferente, né? Naquele tempo tinha uma característica o seguinte, alguns filmes que eram sessões contínuas, teve filme que eu chegava 2 horas e saía 10 horas da noite. Vendo o mesmo Vendo filme. Mas aí é aquele curioso, Falves, porque ele se deslocava. Não, a gente também se deslocava, eu também me deslocava. Você lembra de um dia particularmente que marcou você, fora esse da intoxicação, que eu vi filme tal em tal cinema, filme qual, filme... Porque eu exibia, o Chico está aí para confirmar, os filmes do Cine Clube Tirol. Exibia. Eu e Roberto II, eram os operadores de máquina. Então eu exibia no Cine Clube. Depois ia já para o cinema da manhã que passava no Rio Grande. Depois ia para o cinema de tarde que passava no Rio Grande. Depois ia para o cinema, o outro cinema. Rex ou São Luís, aí ficava fazendo rodízio. Fazia um rodízio incrível. Impressionante. Aí houve um dia que você intoxicou. Foram 5 filmes. Aí ficou piradão. Rodrigo, você, imagina. como comentarista que escrevia sobre cinema, você está lembrado da primeiro comentário que você fez? Qual foi o filme que você comentou? Não me lembro, não. Mas você Esse participava também de um boletim de cinema. O Cine Clube tinha um Cine Clube Tirol, né? Tinha um mimeógrafo lá, coisa e tal. Você tinha preferência por algum cinema particularmente? Cinema francês, cinema italiano? Tenho. O cinema francês é um cinema. O cinema francês é o cinema. O italiano também é o cinema. Ele tem outra linguagem, mas é o cinema. O cinema inglês é o cinema. Com a linguagem Como do é que cinema. você caracteriza o cinema? Você está enfatizando muito isso. Por que é que uma produção cinematográfica de um país pode ser considerada de fato cinema e outra de outro país não seria? Como é que eu considero? Sim. Porque, olha, Godard, por exemplo, ele faz um filme, Godard faz, ou fez, um filme, naquela linha que ele estrutura. Fellini faz um filme, faz diferente de Godard, mas faz um filme. O rapaz lá da Inglaterra faz outro filme. É diferente do que o Godard fez e do que Fellini fez. Certo. Na Suécia, o rapaz da Suécia... Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Faz um filme diferente do que os quatro. O inglês ou o americano faz tudo de uma mesma coisa. A diferença que ele quer dizer é entre o cinema comercial, que essa ênfase que ele está colocando, pela tá América, certo, e o cinema de autores, que é o cinema que geralmente se caracteriza na Europa. Agora, obviamente, mas que isso tem que também não livrar quer a cara dizer de alguns que a América realizadores não produz americanos, cinema, né? Porque nem todos também podem ser jogados no mesmo Eu saco. tenho o americano. John Ford. Tem o John Ford.
tem o João Ford, né? Ah, Mas também tem o Hitchcock. Hitchcock, que não se Outra pode... linguagem. Olha, deixa eu dizer, é fascinante essa coisa de cinema, a gente não pode parar de falar, mas eu queria insistir na coisa do jornalismo. Você, começando aquela história lá dos comentários, vai depois para a Rádio Rural, faz aquela coisa frenética de cada assunto durante um dia, cada dia diferente, um novo assunto, e trabalha depois em outras redações. Você é diretor do Jornal A República, você vai Perfeito. dirigir o telejornal da TV Ponta Negra. Como é que é essa experiência, Alderico? Eu tinha 4 empregos. 4 empregos, é? É mesmo, rapaz. Eu trabalhava na Rádio Poti, trabalhava na República, trabalhava na assessoria de imprensa da Prefeitura, trabalhava na TV Ponta Negra. 4. Nossa Todos com registro. Porque aqui a gente pulou a assessoria de imprensa, né? Sim, que você fez também assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa. E nas horas vagas eu contribuía para 2 pontos. Nossa. Jornal Mas eram as horas vagas, que eu não tinha hora vaga, né? Eu trabalhava domingo a domingo. Simplesmente isso. Nossa. Aí Senhora. aconteceu de eu querer ser radialista, rádio amador. Comprei um rádio, pequeno, aquele rádio, um rádio de 11 metros. Então comecei o rádio amadorismo por ali. Daí eu não me contentei, fiz um curso, aí eu tenho diploma. Tenho mesmo. Aí você fez questão de ter o diploma. Aí eu fiz o curso de Rádio amador. rádio amador. Então fui diretor do Timo Virato, que governou a Labre, Liga não sei o que. Do amadorismo, Labre, né? Rádio Amador. Rádio Amador. Rádio Amador. Então, fundou-se aqui a federação. Quando fundou a federação, lá vai o meu nome para ser presidente. Mas não é possível. Você foi o primeiro presidente Primeiro presidente. Da Labre. da Labre. Não, da federação. Ah, da federação. Primeiro presidente, porque... Não, Alderico, vou pedir a você também para interromper um pouco agora, porque nós vamos fazer o segundo intervalo do programa, e ao chegarmos no último bloco, nós vamos conversar sobre um Alderico que se descobre escritor na maturidade, e também saber como é que Alderico, com tanta energia criativa, com tanta atividade intelectual, pôde lidar tão bem, como ele está demonstrando agora, com essa certa limitação física decorrente de um AVC que ele teve. Daqui a pouco nós retornamos com o programa Memória Viva.